Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para passar para vocês o esclarecimento e a resposta sobre aquele procedimento de medição de inclinação de piso utilizando o inclinômetro, né, de pequena dimensão. Inicialmente, quando a gente está trabalhando com uma superfície de sistemas construtivos, a gente tem naturalmente duas coisas que influenciam na medição da inclinação, né? Primeiro, a rugosidade ou irregularidade superficial, que está descrita aqui como Z1, e a própria inclinação do piso. Se eu pego um inclinômetro de pequena dimensão e coloco ele num ponto, pode ser que ele não esteja medindo de fato a inclinação real da rampa, né? Ele está, na verdade, distorcendo esse dado porque ele se apoiou numa área que não representa o plano como um todo, que deveria ser algo nesse tipo aqui, ó. Ele deveria ter um tamanho suficiente para que ele se apoie nos picos das irregularidades e aí sim eu consiga medir a inclinação, tá? Mas vamos discutir sobre métodos de medição, né, nos fundamentando em normas técnicas ou referências, ok? Então, a primeira falácia, né, da inclinação é por uma inspeção visual, sensorial, empírica, aonde coleta-se imagens de empoçamentos e com isso se infere que existe uma falha na inclinação. Isso não procede de acordo com essa ilustração, né? Porque pode ocorrer o empossamento nessas irregularidades, e isso não é um problema de inclinação, é um problema de planicidade, ok? Então isso deve ser claramente distinguido. Então o método empírico de análise, né, baseado em indícios de fluxo de água, ele tem essa limitação, ok? Infelizmente, a gente não tem uma norma técnica brasileira específica para medir nível de piso, por mais incrível que pareça. Então, a única norma nacional que eu encontrei é a STM E 1155, que daí ela pede para usar esse equipamento aqui, F-Meter, que é um carrinho que vai medir tanto planicidade quanto nível, tá? Obviamente que isso vai ter um custo elevado, né? É um ensaio e não vai ser viável para a maioria dos seus casos de análise. Logo, qual seria nosso recurso? Ok? Daí vamos pensar no seguinte: a partir do momento que eu não tenho norma nacional, eu posso buscar normas internacionais, como nesse caso eu busquei. Daí eu verifico da inviabilidade técnica de aplicá-la. Daí qual seria a minha alternativa? Daí a gente tem que partir para uma questão de lógica, ok? Como se executa o piso? Utiliza-se um equipamento daquele? A execução do piso ela se dá com recursos como esse, como mangueira de nível, como um nível laser, né? Então essas que são ferramentas utilizadas para execução também, por analogia, devem ser utilizadas para inspeção e recebimento. Não faz sentido, né, na execução eu utilizar um método que tem um nível de precisão baixo e depois exigir desse sistema uma perfeição em termos de nível e regularidade superficial, sendo que já é uma coisa intrínseca pelo método executivo, né? Não é condizente, tudo bem? Então, naquela norma que eu peguei para vocês, a americana, ela é tão rigorosa porque está se tratando de pisos de concreto industrial, certo? Onde é necessário um rigor de precisão nesses aspectos, diferentemente de um piso normal para a circulação de pessoas, certo? Então, o bom senso, né, e a lógica, ela deve fundamentar o seu método, tudo bem? E daí, só para fundamentar em alguma norma aqui, vocês não saírem com mão abanando, vamos lá.
Se eu pegar uma norma de piso, né? Se eu pegar a norma de revestimento cerâmico, ela é a que fala de nível, tá? É uma das poucas que falam de nível. A maioria das outras fala em planicidade. Então, o nível tolerado aqui, ó, veja, é L sobre 1000, certo? E L é o comprimento total considerado. Partindo desse pressuposto, o critério normativo de análise é analisar a extensão como um todo do sistema de piso e não de forma localizada, né? Então, o inclinômetro, nesse caso, ele é limitado nesse aspecto. Se a gente lê a norma, e essa norma não é muito detalhada na execução, eu vou para uma outra norma, a NBR 9817, ela traz o procedimento da execução da regularização do piso, certo? E aqui ela fala para ser feitas taliscas, certo? E essas taliscas devem ser locadas com uma linha. E ele não define exatamente ter o nível, tá? Na norma não define, mas define como alinhar as taliscas entre si para garantir essa planicidade. Então, o método normativo é esticar uma linha para execução, como eu disse, por analogia, é o mesmo critério que eu vou utilizar para o recebimento, ou utilizar algo muito equivalente. Então, uma alternativa a esticar uma linha, né, seria utilizar o próprio nível laser. Então, eu estico a linha, ou bato o nível laser e pego alguns pontos com esse nível laser dessa linha tracejada ou de uma régua de grande comprimento, ok? E daí depende da área que você está medindo a inclinação, vou ter que ter uma régua maior ou menor. Muita gente se vale de uma régua de 2 metros utilizando uma analogia com critério de medição de planicidade, né? Que está na norma de desempenho e que está na própria norma de revestimento cerâmico que eu acabei de abrir para vocês. Porém, ela, na própria norma de cerâmica, que traz os dois critérios, ela muda o método de medição. Para a planicidade, ela sugere a régua de 2 metros, mas para nível, ela define para você verificar a extensão total do ambiente. Ok? E daí, então, eu subo na parte de execução e vejo que ela está pedindo para executar esse nível do piso com uma linha. Tudo bem? Então, a régua também não seria o melhor método ou o mais adequado se eu for utilizar esse critério de analogia da execução para o recebimento. Tudo bem? Então, espero que eu tenha elucidado vocês para que o método de inspeção que vocês utilizam estejam trazendo informações reais da condição de inclinação do piso, para que vocês não percam tempo tendo que refazer as análises de vocês, ou mesmo errando, cometendo injustiças, como nesse meu caso aqui, de uma perícia judicial, onde estava se responsabilizando de forma indébita o executor por um erro metodológico do equipamento utilizado, tá bom? Eu tenho vários casos que eu comparei, né, a medição do inclinômetro com a medição da linha, né, daí a gente faz por trigonometria, então a diferença de altura em função do comprimento ali da hipotenusa, e deu divergências de mais de 50%, ok? De grau de inclinação. Então, cuidado.